Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Marcos e hoje nós finalizamos o capítulo 11 e chegamos ao capítulo 12. Na realidade, nós vamos ler 3 trechos dessas passagens que servirão de base para o nosso estudo de hoje. E é importante, por conta disso, você ter a sua Bíblia com você para juntos podermos ler estes textos que serão, como mencionei, base para a nossa reflexão de hoje. Importante também orarmos ao Senhor para que Ele dirija o nosso estudo. E eu convido você para me acompanhar nesta oração, neste momento. Deus e Pai, Deus eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes, que Tu nos dê sabedoria para entendermos a Tua mensagem e que Tu nos ajude, Senhor, a colocá-la em prática de acordo com a Tua vontade, de acordo com as nossas experiências pessoais. Abençoa cada pessoa que nos acompanha neste momento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Nós vamos ler 2 trechos do Evangelho de Marcos. O primeiro é Marcos 11, no verso 27 ao 33. E depois nós leremos no capítulo 12, o verso 1 ao verso 12. Estes são importantes, esses textos, porque a partir deles é que nós seguiremos com o nosso argumento. Então vamos lá, capítulo 11 de Marcos, iniciando no verso 27, lá no final do capítulo, verso 27 ao verso 33. O texto nos diz o seguinte: Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Então por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. No verso 33, Jesus então responde: Não sabemos. Aliás, eles respondem para Jesus, no verso 33. E Jesus então, por sua vez, lhes disse: Então, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Só para dar uma referência para este texto, quando nós começamos a ler, o texto diz: Então regressaram para Jerusalém. Este texto ele vem após aquele evento que Jesus entra no templo e coloca para fora os vendilhões e os mercadores, os cambistas, conforme nós estudamos na lição, no estudo passado. Então, depois desse episódio, no final do dia, Jesus e seus discípulos voltam para Betânia, onde eles estavam hospedados. E aí vem este texto, quando lemos no verso 27. Então regressaram para Jerusalém. No dia seguinte, eles voltam para Jerusalém. Lá no templo, Jesus faz a chamada purificação do templo e no final do dia, como mencionei, eles vão pernoitar em Betânia e no dia seguinte eles voltam e é este o ponto que nós temos ali. Mas vamos seguir mais um pouco. Vamos agora no capítulo 12, no verso 1 a 12, encontramos o seguinte. Jesus vai contar uma parábola para esses escribas e fariseus que estavam em volta dele. Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela. Construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros.
vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o texto dessa parábola e nós vamos trabalhar um pouco essas duas partes que acabamos de ler. Nós, como mencionei, nós vimos no estudo passado que Jesus estava no auge da sua prosperidade. Nessa condição, ele vai lá em Jerusalém, entra no templo e derruba as mesas dos cambistas e coloca aqueles cambistas e os mercadores que estavam usando uma área do templo dedicada ao culto dos gentios, ele coloca esse pessoal todo para fora, expulsa esses vendilhões do templo, lá em Marcos 11. Os líderes religiosos que se opunham a Jesus, eles decidem tomar medidas mais agressivas, porque aquela movimentação toda acabava afetando esses líderes, e eles queriam colocar fim à popularidade de Jesus e ao poder que ele estava desenvolvendo e exercendo sobre as multidões. Então, eles planejaram matar Jesus. Eles não haviam ainda achado uma forma de fazer isso. E por quê? Porque Jesus andava cercado pelas pessoas e as multidões admiravam Jesus. Então, eles não podiam, os escribas, os fariseus, os líderes, eles não podiam fazer mal a Jesus na frente da população, porque haveria uma grande comoção popular por conta disso. Eles, então, esses líderes religiosos, contrários a Jesus, eles fazem uma coalizão, eles fazem um arranjo entre os diversos grupos religiosos e políticos com o objetivo de desacreditar Jesus. Como parte dessa coalizão, eles organizam momentos de debates com Jesus, propondo-lhe a Jesus perguntas irrespondíveis. Nós lemos algumas delas aqui. As perguntas eram perguntas irrespondíveis, eram aquelas do tipo que só tem duas respostas, são perguntas capciosas. Como, por exemplo, uma pergunta que nós poderemos usar aqui como uma referência, é a pergunta que diz assim: você já parou de maltratar os seus empregados? Essa é uma pergunta capciosa, porque se a pessoa responde sim, eu já parei, né, mesmo que ela não tenha maltratado os seus empregados, a pergunta sim, já parei, significa que ele maltratava. E se ele disser não parei de maltratar, quer dizer que ele continua maltratando. Então, a pessoa que recebe essa pergunta, ela cai numa armadilha, porque a pergunta só tem duas respostas, sim ou não, e qualquer que seja a resposta que a pessoa dê, ele vai ficar numa situação difícil, porque, neste caso hipotético, ele não estava maltratando os seus empregados. No entanto, a pergunta o conduz a uma armadilha. Esse era o tipo de perguntas que aqueles líderes religiosos estavam arregimentando contra Jesus com o objetivo de fazê-lo perder a sua popularidade. No próximo quadro, nós temos uma primeira pergunta que vai aparecer, que é referente à autoridade de Jesus. Essa primeira pergunta ela é feita em público. E eles, obviamente, depois daquela movimentação toda que Jesus havia feito no templo, ele praticamente fechou aquela área do templo desde a parte da manhã até a parte da noite. Então, aqueles líderes que tiveram seus negócios, inclusive, afetados por aquela paralisação do templo, das atividades comerciais do templo, não as atividades religiosas, mas aquelas comerciais, né, que Jesus se revoltou tanto contra aquilo, eles haviam feito essa pergunta: mas quem é esse homem que consegue parar todas as nossas atividades comerciais dentro do templo? Que autoridade ele tem, né? Então é isso que eles vão apresentar. É quase certo que a elite religiosa da época não reconhecia Jesus como um rabino, não reconhecia a autoridade de Jesus. Eles tinham um processo muito bem definido para que as pessoas fossem estabelecidas como líderes religiosos, etc. E Jesus não havia certamente seguido aquele ritual. Então eles não reconheciam Jesus e ficavam perguntando: mas que autoridade? Né? Quem te deu essa autoridade para fazer isso? Para você exercer esse poder todo? O que Jesus diz em sua defesa? Havia pelo menos duas respostas para ele falar. A primeira resposta é que a autoridade dele vinha dos profetas. Então, quando
Jesus convida aqueles líderes para que examinassem as escrituras lá no Antigo Testamento, porque havia várias profecias indicando Jesus como o Messias, Jesus como, né, o Messias Salvador que estava vindo. Essa era um tipo de resposta. Outra resposta era observar o ministério de Jesus, o impacto que as suas palavras e as suas ações e os seus milagres e as suas curas, né, como parte desses milagres, estavam ocorrendo. A questão, contudo, não era falta de provas para credenciar a autoridade de Jesus. O que ocorria é que aqueles líderes apresentavam uma recusa teimosa, eles eram teimosos, não queriam de maneira nenhuma concluir de forma correta, avaliar, analisar o que estava ocorrendo em termos da autoridade de Jesus, do que ele estava fazendo. Eles não queriam, eles apresentavam esse comportamento teimoso, né, contra a possibilidade de reconhecer Jesus como o Messias. E aqui vale uma rápida observação quanto à questão, a diferença entre teimosia e persistência, porque muita gente confunde essas duas coisas. Aí vale a gente notar que os líderes religiosos, como nós mencionamos, eles eram teimosos, né? E trabalhar, nós quando encontramos gente teimosa no nosso trabalho, na igreja, às vezes até na nossa família, é muito difícil a gente conviver com pessoas teimosas, é muito ruim isso acontecer. E aí nós tentamos examinar aqui se os escribas fariseus eles estavam sendo teimosos ou persistentes, né? Então, eles estavam sendo teimosos. E a diferença é que a teimosia, ela é uma coisa ruim, ela não é uma virtude, enquanto que a persistência é uma virtude. A teimosia é um defeito, né? É uma coisa ruim que a gente deve evitar esse tipo de coisa. Para o teimoso, o que interessa é que o seu ponto de vista prevaleça. É isso que, né, ele procura fazer. Ele é uma pessoa obstinada, está sempre ali insistindo na mesma teoria, no mesmo argumento, na mesma tese, no mesmo método, na sua ideia que fica ali batendo o tempo todo sem abrir mão dela. Já o persistente, ele persevera. É diferente, às vezes é sutil a diferença, mas temos essa diferença aqui. Então, nesse caso do persistente que persevera, ele até muda diante dos resultados. Se os resultados das suas ações não estão sendo positivas, ele muda, ele abre mão. Ele pode até se modificar, ele se ajusta à nova realidade de modo a poder alcançar o seu objetivo. Então, a teimosia dos líderes religiosos teve uma consequência muito grande, porque impediu, grande e ruim, né? Porque impediu que eles pudessem ver realmente quem Jesus era. Jesus procura expor a rejeição intencional e teimosa dos líderes religiosos, fazendo-lhe uma pergunta. Eles estavam naquele diálogo, então os líderes faziam perguntas complicadas para Jesus e em algum momento Jesus voltava, como é o caso aqui. Então, no texto que nós lemos, ele vai apresentar essa pergunta sobre o batismo de João Batista. Ele fala, o batismo de João Batista foi do céu ou foi dos homens? Isso lá no verso 30. E aí vale observar que uma das principais testemunhas da identidade e da autoridade de Jesus havia sido João Batista, que fora enviado para preparar o caminho do Messias. Isso nós encontramos lá em Marcos 1, de pronto na abertura do livro nós encontramos essa referência. As massas, as multidões, as pessoas, elas aceitaram João Batista como profeta e mensageiro de Deus, mas os líderes religiosos não aceitaram. Eles, além de não aceitar, vamos dizer, o papel do João Batista como profeta e como mensageiro que estava ali anunciando a chegada do Messias, eles simplesmente guardaram o posicionamento deles para si, para não contrariar as multidões. Se João Batista era profeta, então por que eles não consideraram o testemunho dele de uma maneira honesta, de uma maneira razoável, quanto ao ministério messiânico de Jesus, que ele, João Batista, estava apresentando? O motivo deles terem guardado esse posicionamento para eles próprios é porque eles temiam as massas, né? As massas estavam apoiando o João Batista. Se eles fossem contrários, não, esse João Batista aí é o ignorante, ele não é profeta, ele não é isso, eles estariam se contrapondo às massas.
A intenção dos oponentes, portanto, ela não era teológica, era uma intenção política e pragmática. Pragmática no sentido de que o que as multidões pensam. Aquela turma lá jogava para a torcida, como nós dizemos hoje. Então, eles estavam muito preocupados com a opinião pública em relação ao que eles faziam. O que ocorreu é que os escribas e os fariseus se consideravam a autoridade máxima, deixaram de lado as escrituras e eles se apegaram às suas próprias tradições. Então, eles ficaram muito ofendidos quando Jesus chega e desmonta aquela maneira deles encararem a autoridade deles. Por isso estão a perguntar, quem te deu a autoridade, Jesus, para tu vires fazer todas essas coisas? E é interessante nós observarmos que muito disso continua acontecendo até hoje, porque muitas pessoas rejeitam Jesus como Messias Salvador porque rejeitam a palavra de Deus. Essas pessoas, elas adotam outra coisa que elas entendem ser mais importante. Da mesma maneira que os escribas e os fariseus, aqueles líderes, faziam. Eles rejeitaram as escrituras e eles elegeram outras coisas. A tradição, a interpretação deles acabaram ficando maior do que as próprias escrituras. Então, hoje, quando nós comparamos, trazemos esse caso para os dias atuais, nós vamos encontrar pessoas que confiam no seu próprio raciocínio, confiam na sua própria sabedoria, na sua própria competência, e essas pessoas não consideram a possibilidade de uma revelação divina. A pergunta fundamental que nós devemos considerar quanto a essa questão de Jesus é quem é a autoridade final na questão da salvação, porque Jesus vai nos trazer a salvação. Então, quem é a autoridade final sobre isso? Sou eu mesmo, que tenho as minhas teorias sobre salvação? São as tradições das religiões que dizem que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Ou é a Bíblia a palavra de Deus? Então, essa é uma questão daquela época, mas é uma questão muito atual também nos nossos dias. No próximo quadro, nós entramos, então, no capítulo 12, que aí nós estávamos naquele finalzinho do capítulo 11, entramos aqui no capítulo 12, com essa parábola da vinha. E aí a resposta de Jesus à pergunta quem deu autoridade, vai por aqui. Então, Marcos nos informa que a resposta de Jesus ao desafio da sua autoridade segue, ele responde e segue complementando a sua resposta com a parábola desses lavradores maus, que nós lemos há pouco. Essa parábola relata dramaticamente a rejeição intencional dos líderes religiosos de Israel quanto a Jesus ser o Messias. E aí, como é que nós podemos interpretar essa parábola? O pano de fundo para esta parábola e a chave para a sua interpretação é a analogia da parábola com o povo de Israel e a vinha, A analogia que a parábola traz entre o povo de Israel e a vinha. Isso é que é a chave, e o pano de fundo. E aí a vinha, nós podemos ver, e aí coloquei um resumo também para você acompanhar, a vinha é a nação de Israel e o dono da vinha é Deus Pai. Os lavradores a quem o vinhedo ou a vinha havia sido alugada eram os líderes religiosos de Israel. Já os servos que foram enviados aos lavradores para coletar o que era devido ao proprietário, eles simbolizam aqui os profetas. Os profetas, nós sabemos pelas histórias bíblicas, eles foram rejeitados por Israel ao longo de sua história. O filho do dono da vinha é Jesus, o mensageiro final de Deus à nação. Então, buscando ficar com a propriedade, aqueles lavradores premeditam a morte do filho, pensando que ninguém iria acusá-los. Jesus está falando da tentativa desesperada dos líderes religiosos de manter sua posição de prestígio e poder frente à ameaça das massas seguirem Jesus. Então é isso que é o que Jesus está denunciando. Esses líderes planejavam se livrar do mestre para recuperar o seu papel dominante naquela sociedade judaica. Como os escribas e fariseus rapidamente percebem que eles não eram tolos,
eles notam que Jesus estava usando essa parábola para responder ao desafio quanto à sua autoridade. A rejeição desses líderes, foi por si só, vale nós observarmos, um testemunho da identidade e da autoridade de Jesus. Jesus estava dizendo que eles estavam se recusando a aceitar suas credenciais. Isso, apesar das profecias cumpridas, do testemunho do João Batista e do credenciamento das palavras e as obras de Jesus. Então, com todas aquelas evidências, mesmo assim, eles estavam rejeitando o papel de Jesus, né? o poder de Jesus como Messias. Essa rejeição deles à autoridade de Jesus, ela está prevista lá nas Escrituras. Então, nas profecias lá do Antigo Testamento, vai apontar para esse fenômeno de rejeição dos líderes religiosos em relação a Jesus. É difícil, portanto, saber até que ponto esses líderes religiosos compreenderam as implicações todas da parábola, porque a parábola vai descrever exatamente o que estava acontecendo e o papel, né, dos líderes religiosos na qualidade dos lavradores daquela vinha. No próximo quadro, nós vemos aqui pelo menos seis coisas que essa parábola nos diz sobre Deus e sobre o ser humano. A primeira coisa, a parábola nos fala sobre a generosidade de Deus. A vinha estava equipada com toda a infraestrutura, tudo que era necessário para tornar o trabalho dos cultivadores a maneira mais rentável possível. E isso mostra quão Deus é generoso na vida e no mundo que ele dá aos homens. A segunda coisa que nós podemos extrair dessa parábola é que ela nos fala da confiança de Deus. O dono montou toda aquela infraestrutura da vinha e ele foi embora e alugou aquilo para os lavradores e deixou toda aquela montagem aos cuidados dele. Confiou, né, deu toda a liberdade para que eles tocassem o negócio sem ele, o dono, né, efetivamente, fazer qualquer interferência, qualquer supervisão naquilo. Entregou em confiança. Isso nos indica que Deus confia a nós a ponto de nos dar liberdade para nós administrarmos a nossa própria vida. Isso é uma lição que a gente também tira prática para a nossa existência atual. Terceira coisa que a gente pode aprender com essa parábola. Ela fala também sobre a paciência de Deus. Não uma ou duas vezes, mas muitas vezes o mestre deu aos cultivadores a chance de pagar a dívida que eles deviam. Eles os tratava com muita paciência que eles mesmos não mereciam, porque eles eram lavradores meio iníquos, né? No ponto 4, a quarta coisa que nós podemos tirar aqui dessa parábola é que ela nos sinaliza sobre o triunfo final da justiça de Deus. Os homens podem tirar vantagem da paciência de Deus, mas no final vem a conta, vem o julgamento e vem a justiça. Deus pode suportar por muito tempo a desobediência e a rebelião humanas, e ele tem feito isso, mas no final, em algum momento, ele vai agir. E aí o ponto aqui que eu ressalto é que Deus é um Deus de muitas oportunidades. Ele sempre está dando oportunidade para cada um de nós. Quinta coisa que nós podemos extrair dessa parábola é que ela nos diz algo também sobre o ser humano. Só pode haver uma razão pela qual os cultivadores, os lavradores, pensaram que poderiam matar o filho do dono daquela vinha e em seguida ficar com a propriedade, ficar com toda aquela montagem, aquela infraestrutura. Eles devem ter pensado que o dono estava muito longe para tomar alguma decisão, para agir, ou o dono estava morto, ou ele não voltaria, ou ele não teria condições de fazer o acerto de contas. E aí podemos ter um paralelo a muitos casos hoje, é que, da mesma forma, muitas pessoas pensam que podem agir contra Deus e sair impunes. Essas pessoas acham que Deus está longe, acham que Deus está morto, acham que Deus não vai voltar, ou que ele nem sequer existe e por isso não tem condições de fazer acerto de contas coisa nenhuma. Então, vemos aqui com muita clareza a palavra de Deus chamando a nossa atenção para isso. E a sexta e última coisa é que a parábola fala dos que renunciam a certos privilégios e responsabilidades. Se alguém recusa
seus privilégios e suas responsabilidades, geralmente isso acaba passando para outras pessoas. Então você tem um terreno, uma propriedade, e você nunca vai lá, ela acaba sendo invadida, né? Tem até o direito do uso capião, no caso de terrenos, aquela propriedade acaba passando para outra pessoa porque você abandonou, você abriu mão do seu direito sobre ela. A parábola, ela fala da rejeição dos judeus e da passagem de seus privilégios e responsabilidades para os gentios. Ela é concluída com uma citação sobre a pedra que foi rejeitada, que é uma menção ao Salmo 118, que é uma profecia que mostra que Jesus seria rejeitado. Então, se você tiver a oportunidade, depois, Salmo 118, versos 22 e 23, ele fala dessa pedra. Essa pedra rejeitada, ela se tornou uma pedra angular. Então, a pedra angular era a pedra mais importante, era a pedra fundamental nas construções antigas, ela que era colocada primeiro e a partir dali é que a construção, a edificação era feita. Então, no Salmo, o autor acaba vendo que a nação de Israel, que havia sido considerada sem importância durante muitos anos, foi conquistada, foi dominada lá pelos assírios, depois pelos babilônicos, pelos gregos e agora dominada pelos romanos, ela se tornaria uma grande nação. Mas aqui vale nós observarmos que a interpretação é que não seria uma grande nação necessariamente política. Ela não estaria se referindo necessariamente ao Israel étnico, ao Israel histórico, mas sim a um Israel espiritual, uma grande nação que surge com a morte e ressurreição de Jesus, formada por todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. Isso somando todos que aceitaram Jesus ao longo dos tempos. Agora nós chegamos na parte final, mais adiante do capítulo 12, né, falando sobre o maior mandamento. O que ocorre é que o debate estava avançando, né? Haviam feito perguntas, Jesus fez a parábola, e agora nós temos essa parte que nós lemos aqui do verso, vamos ler de novo, capítulo 12, verso 28 a 12, 28 e 34, porque aqui nós vamos ter um novo desdobramento do debate. Então, no verso 28, nós lemos: chegando a um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, com toda a sua força. O segundo é: ame a seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Seguindo, então, ao verso 37, para nós depois fazermos o comentário, não há outro mandamento. Então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é o único e não outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as suas forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. E aí, Jesus, ensinando um desdobramento aqui, para depois nós comentarmos, Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. No tempo de Jesus, os escribas haviam declarado haver 613 mandamentos, e eu anotei aqui para você ver no quadro. 248 eram preceitos afirmativos. Segundo eles, eram 248 correspondentes ao número de partes, de membros que temos no corpo humano. E 365 eram mandamentos negativos, tantos quantos os 365 dias do ano. Os judeus adoravam discutir quais leis ou quais partes da lei eram as mais importantes. E isso é o que deve ter levado à pergunta: qual seria o mandamento mais importante de todos, que nós lemos aqui no verso 28.
Perguntado, então, Jesus responde resumindo a lei do Antigo Testamento em 2 mandamentos. Ele cita Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 4 e 5, quando ele diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua força. E ele segue fazendo uma referência a Levítico, capítulo 19 e 18. Lá em Levítico diz, e é sobre amar o próximo como a si mesmo. Se toda a lei do Antigo Testamento pudesse ser resumida, e foi resumida efetivamente, da maneira muito compacta, daria esse resultado que nós encontramos aqui. Ou seja, a resposta de Jesus foi simplesmente brilhante. Ele fez um grande resumo do maior mandamento, dos 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A resposta foi tão boa, tão desconcertante para aqueles escribas e fariseus, que as perguntas terminaram. O escriba que fez a pergunta, ele elogia Jesus e ele faz um resumo de sua resposta, o que leva Jesus a dizer: você não está longe do reino de Deus, lá no verso 34. Os escribas, eles tiveram que concordar com a resposta, porque a resposta estava certa, mas isso não quer dizer que eles concordaram com a autoridade de Jesus. Mantendo o esquema de teimosia, que era o perfil daqueles homens, eles certamente não concordaram com a autoridade de Jesus. A declaração de Jesus deve, como nós concluímos, deve ter deixado todos eles muito desconcertados, porque ninguém mais ousou fazer pergunta nenhuma. E aí vale o trecho adicional que nós lemos, vale nós considerarmos essa questão do significado do Messias. Como os líderes não faziam mais perguntas, porque acabou as perguntas, né? Jesus desconcertou todo mundo, parar de fazer pergunta, Jesus lhe apresenta uma pergunta. Jesus vai devolver uma pergunta para eles. E ele lhes propõe essa pergunta: como o Messias pode ser o filho de Davi e, ao mesmo tempo, o Senhor de Davi? Então, parece que é um enigma que Jesus apresenta para eles. A partir disso, a partir do fato de que o Messias seria o filho de Davi, era fácil para todos entender ou esperar que o Messias seria um líder militar, como seu pai Davi. Então, havia essa expectativa popular de que o Messias que viria seria um militar e que iria liderar as forças de Israel contra o domínio dos romanos. Mas a pergunta ela é um enigma, porque tem o outro lado que ninguém consegue entender muito bem. Então, Jesus lhes diz que o Messias era Deus humanado. Essa é a maneira que Jesus coloca para responder esse aparente enigma. Jesus resolve, então, esse suposto enigma, colocando algo na mesa que eles não aceitavam, que eles não esperavam e eles não aceitavam. Jesus lhes declara que o Messias teria mais autoridade do que o ser humano, do que Davi, porque ele, Jesus, também era Deus humanado. E aí nós temos lá em João 10, no capítulo 30, temos uma frase que sintetiza isso, porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Os líderes religiosos se recusaram, obviamente, a aceitar Jesus porque ele se dizia Deus. Isso era, porém, a chave, essa identificação da autoridade de Jesus, reconhecendo que ele era uma expressão de Deus, Deus humanado, isso era a chave da identificação, da identidade, e autoridade de Jesus, pois ele era, ao mesmo tempo, filho de Davi e filho de Deus. Então, essa é a resposta para essa pergunta complicada. Muitos hoje, tal como esses nossos amigos aqui da época de Jesus, estariam dispostos a aceitar Jesus com as suas qualidades: um homem bom, um profeta, um homem de sabedoria, um grande mestre, um exemplo para ser seguido, mas muitas dessas pessoas empacam no ponto crucial que é a divindade de Jesus. Mas note que isso, a divindade de Jesus, é exatamente o que qualifica Jesus para ser o Salvador do mundo. A salvação não é um exemplo da bondade de Jesus, como alguns pregam. O caminho da salvação é o próprio Jesus. Salvação é aceitar ele como o caminho da salvação. Ele diz lá em João 4,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz assim, as boas obras são o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho.
Então, e ele só tem como caminho, condição de nos salvar, se ele for o próprio Deus que tiver este poder, o que é o que ele defende, e nós, como crentes batistas, evangélicos ou cristãos de um modo geral, aceitamos quanto à divindade de Jesus. No próximo e último quadro, nós temos alguns pontos para a nossa conclusão. As implicações históricas desse debate, elas são importantes por conta desse ter sido o último debate, o último confronto que Jesus, confronto verbal que Jesus teve com seus oponentes. A resistência dos líderes religiosos a Jesus passaria agora a ter uma outra dimensão. Eles estavam agora procurando não mais usar palavras, eles passariam a ter um tipo de ação muito mais fatal, muito mais letal, e o que efetivamente vai acontecer, culminando com a crucificação de Jesus. Nesse debate final, o que ocorre é que todos os segmentos mais poderosos e influentes, tanto da vida religiosa quanto da vida política judaica, se juntaram para conspirar contra o Messias. Embora Jesus não tivesse tido a intenção de fazer com que essa elite religiosa ou política parecesse tola, isso não pôde ser evitado, porque enquanto eles tentavam humilhar Jesus com táticas de debate, fazendo aquelas perguntas complicadas, Jesus os confrontou com a verdade. Mas eles se mantinham cegos e teimosos, rejeitando Jesus. Na perspectiva deles, de agora em diante, não haveria mais como voltar atrás, e o que teria que ser feito era levar, de alguma forma, Jesus a ser penalizado, a ser morto de alguma forma. Possivelmente é o que ocorre através da cruz. A rejeição dos líderes nos debates havia sido profetizada no Antigo Testamento. Isso nós comentamos lá atrás e vale aqui como conclusão nós reforçarmos. Vimos que durante todos esses debates, incluindo a rejeição dos líderes às profecias do Antigo Testamento sobre Cristo, estavam todas elas sendo cumpridas. E aí, para finalizarmos, o que esse estudo pode nos ensinar sobre fazer perguntas? Dependendo como uma pergunta é feita, ela pode revelar a real intenção da pessoa de encontrar a verdade. Outras vezes, o tipo de pergunta pode indicar rebeldia, incredulidade ou o que alguns chamam mindset fixo, uma estrutura mental que impede a pessoa de ver alternativas. Ela sempre é a questão do teimoso, ela sempre vê as coisas de uma mesma maneira. E às vezes também nós vamos observar que o uso de perguntas pode ser também uma das maiores armas eficazes de Satanás para destruir a fé das pessoas. Muitos jovens cristãos têm falhado sua fé devido a perguntas feitas por um professor arrogante e incrédulo. Nesses casos, uma razão pela qual as perguntas se mostram tão eficazes, tão destruidoras, é que o escarnecedor, professor incrédulo e arrogante, ele não precisa ter respostas próprias, basta ele ser hábil em formular as perguntas e fazer aquelas perguntas que não têm muita possibilidade de saída. Isso talvez explique por que Jesus, em alguns casos, devolveu as perguntas que a ele eram feitas, ele devolveu aos seus interlocutores, aos seus interrogadores. Nos tempos atuais, nós precisamos saber responder perguntas sobre a nossa fé, mesmo que as perguntas sejam feitas por escarnecedores, como aquelas feitas a Jesus. É importante que nós estejamos sempre prontos para dar uma resposta fundamentada. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, nós lemos: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ao argumentar, vale nós observarmos que é importante nós lembrarmos que convencer e converter pessoas não é nossa, não é uma coisa nossa, é uma obra de Deus. Ele é que vai, através de nós, nos dar os argumentos, mas é ele que vai convencer, no final das contas, aquela pessoa. Então a gente faz o nosso papel, entrega, dá o nosso recado, mas quem compete à conversão e levar e convencer e converter a pessoa é o Espírito Santo de Deus, que de alguma forma vai atuar. Finalmente, vale observar que enquanto os motivos dos interrogadores
apesar dos motivos deles estarem errados, né, eram motivos muito torpes, muito ruins, várias de suas perguntas estavam corretas. Eles abordaram grandes temas da vida que ainda continuam a nos fazer pensar. Por exemplo, qual é a fonte da nossa autoridade no cristianismo? É a tradição? É o que alguém falou? Ou é a palavra de Deus? Que responsabilidade nós temos com Deus e com a nossa sociedade, né, em relação a Deus, no sentido vertical e no sentido horizontal? São questões que estão presentes até hoje. Onde é que eu vou passar a vida eterna após a morte? Como que eu resolvo isso? Posso ter certeza da salvação? Abordamos isso em estudo anterior. E a questão da deidade e da humanidade de Cristo, como que eu concilio essas coisas? As respostas que temos podem não ser suficientes para o crítico, mas são suficientes para aquele que crê em Jesus como Salvador e Senhor. E aqui fica a minha pergunta: onde você se encontra nesse debate? Em que lado você está? Que dúvidas que você tem? E o nosso propósito aqui, através dos nossos estudos, é esclarecer dúvidas e trazer a leitura do texto sagrado e o máximo de compreensão sobre ele. Ficamos hoje por aqui. No próximo quadro você encontra o panorama de todos os estudos dessa série sobre o Evangelho de Marcos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, fale do estudo para os seus amigos, mande o link para eles e espero encontrá-lo numa próxima oportunidade. Um grande abraço.